Eles dominaram o mundo, controlaram impérios, com milhões de súditos, influenciaram guerras, religiões e até o destino de continentes. Mas hoje, mal são lembrados. Hoje você vai conhecer 5 impérios que já foram os senhores do planeta. E no final, você vai descobrir que um deles pode estar prestes a renascer. Império Otomano, o gigante islâmico. Durante mais de 600 anos, o Império Otomano foi uma das forças mais influentes do planeta. Seu domínio começou no século XIV e se estendeu até 1922, controlando vastas áreas do Sudeste Europeu, Oriente Médio e Norte da África. Com sua capital em Constantinopla, renomeada Istambul, os otomanos governaram sobre dezenas de etnias, religiões e culturas. Eles controlavam rotas comerciais, locais sagrados e eram considerados herdeiros diretos do Islã após a queda do Califado Abássida. O Califado Abássida foi um império islâmico que governou grande parte do mundo muçulmano de 750 a 1258. A queda do Califado Abássida ocorreu em 1258, quando os mongóis invadiram Bagdá, capital do império. Eles destruíram a cidade, mataram o governante e puseram fim ao centro político do Islã sunita. Foi o colapso de um império que por séculos liderou o mundo islâmico em ciência, cultura e poder. O império só começou a ruir após séculos de conflitos, má administração e, principalmente, sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Em 1922, a monarquia foi abolida e deu lugar à República da Turquia, sob Mustafa Kemal Atatürk. Hoje, a Turquia ainda tenta se firmar como potência regional, mas está longe da influência global que o Império Otomano exerceu por séculos. O Império Mongol. No início do século XIII, um guerreiro das estepes mudou a história. Genghis Khan. Unificando tribos nômades da Mongólia, ele deu início a uma das campanhas de conquista mais rápidas e brutais já vistas. Com um exército rápido, disciplinado e impiedoso, ele conquistou cidades da China até a Europa. A Mongólia, antes dividida, virou uma potência unida pela força e lealdade. Em apenas algumas décadas, os mongóis dominaram uma extensão de território maior que qualquer outro império contínuo da história, da Europa Oriental até a China. Apesar da fama sanguinária, os mongóis criaram sistemas de correio, tolerância religiosa, leis padronizadas e rotas comerciais protegidas, como a Rota da Seda. Os mongóis protegiam mercadores, puniam ladrões e até ofereciam passaportes imperiais para garantir a livre circulação de pessoas e produtos. Cidades floresceram, ideias circularam e culturas se encontraram. Da China vinham seda, pólvora e porcelana. Da Europa e do Oriente Médio, ouro, vidro e textos científicos. Foi um dos primeiros momentos da globalização. E a Mongólia, que antes era isolada, se tornou o coração de uma rede que conectava o mundo. Genghis morreu em 1227 e até hoje ninguém sabe ao certo como. Com a morte dele, houve divisão do império entre seus herdeiros. Vieram as guerras internas e a fragmentação. A Mongólia de hoje é um país pacífico, sem acesso ao mar, espremido entre 2 gigantes, Rússia e China. De terror do mundo antigo, a potência esquecida. O Império Austro-Húngaro. Durante séculos, o Império Austro-Húngaro foi o centro do poder na Europa Central, governado pela família Habsburgo. A poderosa dinastia Habsburgo começou com Rodolfo Frei, eleito rei em 1273. De um castelo na Suíça, a família cresceu até dominar metade da Europa. Não pela guerra, mas por alianças e casamentos estratégicos. O Império Austro-Húngaro era uma potência industrial, cultural e militar. Viena, sua capital, era símbolo de elegância, ciência e diplomacia. Eles reinaram por anos. Porém,
O império começou a enfraquecer no século XIX e teve dois grandes momentos de queda. Na Espanha, com a morte do rei Carlos II, sem herdeiro, e então o trono passou para a Casa de Bourbon. Esta foi sua primeira queda, e a sua segunda e última queda foi no final da Primeira Guerra Mundial. Após a derrota, em 1918, o império foi dissolvido e o imperador Carlos I da Áustria abdicou. Assim terminou um império que por séculos dominou a Europa Central. O império desmoronou e seus territórios foram divididos em novos países. Hoje, Áustria e Hungria são nações independentes, mas com alcance limitado. Um império que moldou o coração da Europa. Hoje é lembrado como símbolo de um passado glorioso e distante. Império de Aksum. Enquanto Roma crescia no Mediterrâneo, do outro lado do Mar Vermelho, surgia um império africano poderoso, Aksum. Ele dominava o comércio entre a África, a Arábia e a Índia. Suas moedas eram valorizadas e seus navios cruzavam mares com riquezas. No século IV, o rei Ezana levou Aksum ao auge. Ele expandiu o império e foi um dos primeiros líderes africanos a adotar o cristianismo oficialmente. Construiu igrejas, fortaleceu alianças com o Império Romano e deixou registros gravados em várias línguas. Com o passar dos séculos, o cenário global mudou. A partir do século VII, surgiu uma nova força no mundo, o Islã. Os árabes muçulmanos conquistaram rapidamente a Península Arábica, o norte da África e partes do Oriente Médio. Eles passaram a controlar os principais portos e rotas comerciais do Mar Vermelho e do Oceano Índico, áreas que antes eram dominadas por Aksum. A economia enfraqueceu, o contato com o mundo diminuiu, e o império, aos poucos, desapareceu da história global. Sem acesso direto ao comércio marítimo, Aksum perdeu sua principal fonte de riqueza. Mas Aksum não desapareceu por completo. Hoje, seus monumentos e a cultura da Etiópia ainda carregam a memória de um império que já foi uma das grandes potências do mundo. O Império Persa, conhecido como Irã. Este império começou com um grande líder, Ciro, o Grande. Ele uniu vários povos e criou um dos maiores impérios da antiguidade. Foi pioneiro em algo raro para a época: respeitar outras culturas, religiões e costumes. Por isso, conquistou não só territórios, mas também a confiança de muitos. Com o passar do tempo, dinastias como os Aquemênidas e Sassânidas deixaram o império ainda mais forte. A língua persa, a arquitetura e as artes se espalharam por toda a Ásia. Até mesmo impérios que vieram depois, como o islâmico e o mongol, se inspiraram na cultura persa. No século VII, após a morte do profeta Maomé, os árabes muçulmanos começaram a expandir rapidamente seu território. Eles venceram os persas sassânidas em batalhas decisivas, como a de Al-Qadisiyah. Em 636 d.C., com isso, o Império Persa chegou ao fim. Mesmo assim, a cultura não desapareceu. A poesia, a escrita, as construções e o orgulho de ser persa continuaram vivos. Hoje, o Irã moderno ainda carrega esse passado grandioso. Apesar dos conflitos políticos e do isolamento internacional, o país busca retomar sua influência na região. O império pode ter caído, mas a alma da Pérsia ainda vive e continua influenciando o mundo até hoje. Se você gostou de conhecer essas histórias que o tempo quase apagou, inscreva-se no canal Grandes Nações, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que também ama história. Porque aqui, o passado nunca é só passado. É a chave para entender o presente e enxergar o futuro.